Uma das dúvidas mais comuns de quem trabalha com tráfego pago é: quando eu devo encerrar uma campanha e quando eu devo só otimizar? Porque essa dúvida pega principalmente dois tipos de gestor: o iniciante, que desliga a campanha cedo demais, e o intermediário, que já entende de tráfego, mas ainda assim fica com aquela dúvida: isso aqui tá ruim mesmo ou será que dá pra salvar? E a verdade é que muita campanha boa morre por ansiedade. O gestor sobe a campanha hoje, olha amanhã, vê que ainda não vendeu, vê um custo mais alto, vê um clique estranho e já entra em desespero. Pausa a campanha, troca criativo, muda público, duplica conjunto, mexe em tudo. E aí a campanha nunca tem tempo de mostrar que ela tinha potencial. Então a primeira coisa que você precisa entender é que campanha não se encerra por conta de sentimento. Campanha se encerra por evidência. E o que é evidência? É você ter dados o suficiente para entender se aquela campanha está só em fase de ajuste ou se ela realmente está indo para o caminho errado. Por exemplo, se a campanha acabou de rodar, gastou pouco dinheiro, teve poucas impressões, poucos cliques e poucos contatos, você ainda não tem uma conclusão se você deve parar ou continuar. Você tem um começo de leitura, e começo de leitura não é uma sentença. Agora, se a campanha já gastou uma verba considerável, teve volume de entrega, teve cliques, teve contatos, teve oportunidade de converter, e mesmo assim os sinais ainda são ruins, aí sim você pensa em começar a reconstruir essa campanha ou encerrar ela e fazer outra. Então eu gosto de separar isso em duas perguntas. A primeira: essa campanha tem algum sinal de vida? E a segunda: o problema está na campanha ou está depois dela? Vamos lá para a primeira. Uma campanha, ela tem sinal de vida quando, mesmo que ela ainda não esteja perfeita, ela mostra algum resultado positivo, algum comportamento positivo. Por exemplo, o criativo está chamando a atenção, o custo por clique não está absurdo, tá chegando conversa no WhatsApp, algumas pessoas estão perguntando sobre a oferta, teve carrinho gerado, teve lead minimamente qualificado. Talvez essa campanha ainda não esteja vendendo bem ou não vendendo nada, mas ela já tem alguns indícios de que ela tem potencial. Existe movimento. Nesse caso, você normalmente não encerra essa campanha logo de cara. Você otimiza. Agora, o que você pode otimizar? Você pode testar um outro criativo com a mesma promessa. Você pode melhorar a chamada do anúncio. Você pode ajustar a oferta que está ali no criativo. Você pode revisar a página de destino para saber se ela está carregando rápido, se ela está interessante, se a copy dela está boa. Você pode olhar se o WhatsApp está respondendo bem. Você pode ver se o público está amplo ou está restrito demais, de acordo com a qualidade das respostas que esse público te dá. Você pode analisar se a campanha está recebendo verba suficiente para poder sair da fase de aprendizado, porque isso é muito importante. Otimizar é quando existe um caminho, existe ali uma premissa, mas precisa de ajuste, a gente precisa redirecionar. Agora, quando que a gente encerra a campanha? Você começa a pensar em encerrar quando a campanha não mostra sinal de vida nenhum. Ela gasta, entrega, aparece para as pessoas, só que ninguém reage. O criativo não prende atenção, o clique está muito caro, as pessoas que chegam não tem nada a ver com o público, o lead é completamente desqualificado. E quando eu falo completamente desqualificado, não é você aí, mal vendedor, que o lead... Ele não fez o Pix na hora, então ele tá desqualificado. Não. O lead desqualificado é quando você está vendendo, sei lá, você está vendendo telefone celular e o lead vem te perguntar de secador de cabelo. Isso é um lead desqualificado. Ou a oferta não gera interesse, e principalmente quando você já tentou otimizar e corrigir os principais pontos, mas você não viu nenhum efeito e o comportamento continua ruim. Aí, talvez o problema não seja de otimização. Talvez o problema seja a ideia da campanha. E essa que é uma diferença importante. Otimização melhora uma campanha com potencial, mas a otimização não ressuscita uma campanha que não tenha fundamento. Às vezes o problema nem é o botão, é o ângulo, é a promessa, é a oferta, é o criativo, é o destino, é o público, é a estratégia. E é aqui que muitos gestores se perdem, porque eles acham que otimizar é você ficar mexendo ali nas configurações do gerenciador de anúncios. Mas na maioria das vezes, a otimização mais importante de todas não está ali no seu conjunto de anúncios. Está na comunicação, está no criativo, na oferta, para o lugar que o usuário que clicou ali vai acessar. E aqui entra a segunda pergunta que você deve se fazer antes de desligar uma campanha. O problema está antes ou está depois do clique? Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Porque às vezes a campanha está funcionando. Ela gera o clique, ela gera o lead, ela gera a conversa, ela gera o orçamento. Só que o cliente não vende. E aí, se você não souber diagnosticar, você vai acabar matando uma campanha que estava simplesmente fazendo o papel dela. Imagina uma campanha de WhatsApp. Ela tá lá trazendo contatos a um custo aceitável, o custo por lead está bacana.
funciona? As pessoas chamam, perguntam, demonstram interesse, mas o atendimento demora, só responde seco, manda só preço, manda PDF e não conduz ninguém para compra. Nesse caso, matar a campanha não resolve, porque o problema não era a campanha, era o comercial. Mas agora imagina outro cenário. A campanha gasta, quase ninguém clica, ninguém chama, ninguém pergunta, o criativo não gera reação nenhuma e o custo está completamente inviável. Aí sim o problema está antes do clique. Provavelmente você vai ter que trocar ali o criativo, a promessa ou até refazer a estratégia inteira dessa campanha. Então, para simplificar, se a campanha tem clique, interação, conversa, gera lead, você otimiza. Se a campanha não tem atenção, não tem clique, não tem conversa, não tem lead e não tem nenhum sinal de interesse na pessoa que chega ali no WhatsApp ou que chega no site, aí você repensa ou mesmo desabilita essa campanha. Só que cuidado! Não confunda campanha em fase de aprendizado com campanha ruim. E também não use a fase de aprendizado como uma desculpa para você manter uma campanha que está morta ali e continuar rodando. Normalmente o gestor iniciante acaba matando uma campanha cedo demais. E o gestor que é teimoso, cabeça dura, acaba mantendo ela ativa tempo demais. Mas o gestor bom, ele sabe ler os sinais de quando você deve manter ou de quando você deve desativar. E quais sinais eu observaria? Primeiro, o criativo está chamando a atenção. Segundo, a pessoa está clicando ou ela está chamando. Terceiro, quem chega tem um perfil minimamente compatível. Quarto, a oferta gera pergunta ou gera interesse. Quinto, existe interesse ali do comercial de querer fazer aquela venda e conduzir a pessoa ali para venda. Sexto e um dos mais importantes, o custo tá ruim porque a campanha tá ruim ou porque a estrutura depois dela não tá convertendo? São essas perguntas que evitam que você tome decisão na hora do desespero, porque o teu cliente ele é mestre em fazer isso e também não é culpa dele, ele só vai ver o que ele tá gastando e o que tá voltando. Então, se nessa continha aí do que tá gastando e do que tá voltando o resultado não tá interessante, você tem que identificar o gargalo. Às vezes a campanha tá boa, e se o comercial tiver ruim, você vai fazer 200 campanhas e não vai funcionar. De semelhante maneira que se o comercial for bom e a estratégia estiver ruim, o criativo estiver ruim, a oferta estiver ruim, você vai testar 200 ofertas e não vai converter também. Então, é os dois lados. Porque o tráfego pago não é só você duplicar, subir ou pausar a campanha. O tráfego ele é diagnóstico, ele não é um trabalho facinho de apertar botão. É um trabalho complicado. Então, antes de você desativar uma campanha, você respira. E aí você se pergunta, ela teve verbo suficiente? Ela teve tempo suficiente? Ela teve volume suficiente? Tem algum sinal positivo nessa campanha? O problema está no anúncio ou depois do clique? Eu já testei outro criativo? Eu já testei outro ângulo? A oferta está clara? O destino está funcionando? O atendimento está aproveitando os contatos? Se depois disso tudo a campanha continuar sem sinal de vida, aí você desativa. Sem dó. Mas se existe sinal de vida, você não desativa. Você otimiza. Que muitas campanhas vencedoras, elas começam ruins mesmo. Nenhuma campanha vai nascer perfeita. Isso é um trabalho de lapidação, de otimização. E o problema aí é que para você saber a diferença entre uma campanha ruim e uma boa, você tem que parar de olhar só o resultado final e começar a interpretar o caminho, as suas KPIs secundárias, suas métricas secundárias. Porque o gestor que não sabe fazer esse caminho, ele vai diagnosticar errado e vai acabar matando campanha boa. E isso custa dinheiro, custa cliente e custa sua reputação como gestor. Então, da próxima vez que você for olhar para uma campanha, faz essas perguntas para você mesmo. É isso que separa o gestor ansioso do gestor que é profissional. E se esse vídeo te agregou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Vai ser muito bacana poder interagir com vocês. E considere se inscrever aqui no canal para receber mais dos meus conteúdos. Valeu!